Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro histórico de Juízes, do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 32. O contexto da palavra: Cântico de Débora, celebração da vitória, versículo 1. Nesse dia, Débora e Baraque, filho de Aminion, entoaram este cântico. Introdução, versículo 2. Havia chefe em Israel para assumir o comando, apresentaram-se voluntário para alistar-se a massa. Bendiga todo o Javé, e ouça Israel, e entre os moradores. Eu vou cantar, cantai para Javé. E vou celebrar Javé, o Deus de Israel. Versículo 4. Javé, quando saíste de Seir, avançando dos campos de Edom, a terra tremia, o céu ribombava e as nuvens se desfaziam em água. Versículo 5. Os montes se agitavam diante de Javé, que ia do Sinai, diante de Javé, o Deus de Israel. A vitória, contexto da palavra. Versículo 6. No tempo de Sagar, filho de Anate, no tempo de Jael, as caravanas cessaram, os que viajavam seguia por desvio, e ia por trilha tortuosas. Versículo 7. Os camponeses se saciaram em Israel e se saciaram com despojos. Quando você, Débora, surgiu, quando você, mãe de Israel, se levantou. Versículo 8. Os sacrifícios para os deuses e imagens de escultura cessaram. O pão faltou nos armazéns, em que se visse o escudo ou lança entre os 40.000 de Israel. Contexto da palavra: convocação. Versículo 9. Meu coração está voltado para os comandantes de Israel, para os voluntários do povo. Bendiga todo o Javé. Versículo 10. Vocês montam em jumentas brancas e se assentam em tapete. Vocês que vão pelo caminho, cantem. Versículo 9. Versículo 11. Junte-se o grito dos homens, enfileiradas entre os bebedores. Aí eles celebraram a vitória de Javé. Versículo 12. Vitória de camponeses em Israel. E quando o povo de Javé correu a prata. Versículo 13. Diante de Débora e despede do lugar onde eu encanto. Vamos, Baraques. Vemos filho de Abizem e domine os avios dos pressionados. Versículo 13. Então sobreviventes desceram com os nobres, e o povo de Javé ajudou contra os poderosos. Versículo 14. Os príncipes de Efraim estão no vale, e atrás de você com as tropas vem Benjamim. E de Marqui disseram os comandantes de Zebulon, os quais levam os botões de oficiais. Versículo 15. Os chefes de Israel estão em Débora,
E no vale também Baraque aperta o passo. E nas famílias de Rubem planos são grandes. Versículo 16. Porque você ficou sentado entre os currais, escutando as flautas dos pastores. Nas famílias de Rubem, os planos são grandes. Versículo 17. Galaade ficou em outro lado do Jordão, e da cortina com seus barcos. Assé permaneceu na praia do mar, e ficou junto às suas asseadas. Versículo 18. Zebulon é um povo que arriscou a vida, como Naftali, os seus campos elevados. Contexto da palavra, batalha, versículo 19. Chegaram os reis para combate. Os reis de Canaã, cobertura de Tanaque, junto às águas de Megidó. Mas não guardaram na praça de prata de Sequer. Versículo 20. Do alto do céu estabeleça os comandaram, de seus caminhos lutaram contra Sisera. Versículo 21. As torrentes de Quizon nos matou, e foi empurrado a torrente de Quizon, enterrado Quizon no valente. Versículo 22. Os cascos dos cavalos martelaram, e Grilab descenderão dos currais. Versículo 23. Amaldiçoa, Meroz amaldiçoa, e diz o anjo de Javé: amaldiçoe os seus governadores, e oprima, e não auxiliaram de Javé, e não auxiliaram de Javé contra os poderosos. Contexto da palavra Jael, versículo 24. Que Israel seja bendito entre as mulheres, e as mulheres de Hebre grita: bendito seja entre as que habita em tenda. Versículo 25. Ele pediu água e ela trouxe leite. Na taça dos nobres serviu ele de colhada que é manteiga. Versículo 26. Com a esquerda ela pegou a estaca, e com a direita um martelo de operário, e golpeou Sisara, rachando ele a cabeça. De um golpe atravessou ele a temporar a fonte. Versículo 27. Ele se encurvou entre os pés dela e caiu deitado. Encurvou-se entre os pés dela e caiu encurvado, e ali mesmo ele caiu e morreu, e ficou aniquilado. Contexto da palavra: a mãe de Sisara. Versículo 28. A mãe de Sisara olha pela janela e se alimenta por trás da persiana, porque o carro dele tarda a chegar, porque a marcha de seus carros é tão lenta. Versículo 29. A mais sábia das donzelas responde, e ela fica repetindo: certamente encontraram despojo, agora estão repartindo uma ou duas mulheres para cada guerreiro, para Sisara, para coloridos, um despojo colorido e bordado, e uma veste colorida e duas bordadas, e um despojo para o meu pescoço. Conclusão, versículo 31.
Desse modo pereça os teus inimigos, e Javé teus amigos seja forte como o sol em seu fulgor. E rápido for a paz durante 40 anos. Este foi o livro de Juízes, do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 32. Livro histórico. O rodapé do capítulo 5 de Juízes da Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica. Do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 31. Este é um dos hinos mais antigos das Escrituras Sagradas, composto logo depois dos acontecimentos. Trata-se de uma versão poética sobre o mesmo fato apresentado no capítulo 4, como se trata de uma batalha decisiva para o projeto das tribos. Ela é apresentada como guerra santa. O autor convida oricamente os reis e governadores cananeu derrotado ao ouvir que Javé realizou, no versículo 2, versículo 5, e descreve-se o resultado da vitória. As caravanas de mercadores que levaram os objetos de luxo e as armas para a cidade. Estado tiveram o seu caminho cortado, no versículo 6, sem poder mais explorar os componentes, as suas terras, tais cidades, não conseguiram oferecer sacrifício a seus deuses, a suas imagens de escultura, por falta de animais. Os seus armazéns ficaram vazios por falta de trigo, no versículo 8, na parte A. Enquanto isso, os camponeses vitoriosos conseguiram livrar-se dos tributos e puderam gozar da fartura com despojo da guerra das caravanas, no versículo 7. A vitória foi conseguida sem que Israel pusesse a arma de guerra como os cananeus. O escudo e lança, carro, foi a vitória do projeto de Javé, no versículo 8, na parte B. As tribos foram convocadas sob a diferença de Débora, dependendo da colaboração ou não as tribos são elogiadas ou criticadas, no versículo 9, versículo 18, o versículo 23. A estratégia decisiva para a vitória foi combate na planície, onde cheio do rio Quizon tornou impossível a movimentação dos carros dos cananeus, no versículo 9, versículo 22. A ação de Jael, esposa de Heber, mostra a importância da mulher nessa luta. Ela é quem mata o grande general cananeu, no versículo 24, versículo 27. O cântico se fecha de formas fúnebres, com a mãe do opressor esperando inutilmente pela volta do filho vitorioso, no versículo 28, versículo 30, o versículo 31. Encerra o cântico com desejo de que o projeto de Javé seja sempre triunfante. Este foi o rodapé do capítulo 5 de Juízes, do versículo 1 até o versículo 32, da Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal, e dá sabedoria e entendimento para entender a tua santa palavra das Escrituras.
para que nós não ficamos somente para ler nem para ouvir, mas para que nós colocamos essas palavras no fundo do coração, para que nós meditamos dia e noite para a nossa salvação através das Escrituras. Boa noite para todos, até o próximo capítulo, se for da vontade do Pai Eterno, se Ele quiser. Shalom.